E aí, jovens, tudo bem com vocês? Professor Tarsis aqui para mais uma aula de Química. Na aula de hoje vamos falar sobre um conceito fundamental na Química, que é matéria, né? Nossa primeira aula de introdução ao estudo básico da Química, né? Vamos falar sobre esse primeiro objetivo da Química, né? Que é explicar a matéria e entendê-la como um todo. Para falar sobre matéria, eu vi que ela é um termo muito simples e um termo muito passageiro, mas ela traz um background de história muito importante, né? Que é a teoria do Big Bang. Então, para falarmos sobre matéria hoje, eu fiz essa aula resumindo um pouco a história de como até então acreditamos que essa matéria foi formada. E, logicamente, no final você entenderá o que é matéria e por que é o objetivo da química estudar essa matéria. Iniciando aqui sobre a criação da matéria, nós temos que nos apegar a algumas ideias propostas ao longo do tempo sobre a criação ou como surgiu a matéria que conhecemos hoje, tá? E uma dessas teorias que é mais difundida e aceita é a teoria do Big Bang, que é o nosso objetivo aqui dessa aula, né? Uma história sobre o Big Bang para entendermos no final a questão da matéria. Essa proposta inicialmente foi feita, como vocês estão vendo aqui, eu separei um esqueminha aqui para vocês não se perderem, né? Que foi o seguinte, ela foi proposta pelo físico belga Georges Lemaitre, assim que eu chamo ele, tá? Em 1927, e ele sugeriu que o universo se originou a partir de um estado primitivo extremamente condensado que explodiu, expandindo o espaço e criando o que conhecemos hoje. Inicialmente, tem algumas coisas que eu não gosto aqui quando eu falo sobre o Big Bang. Primeiro, o nome Big Bang, né? E essa ideia da grande explosão, tá? Porque parece que do nada o universo surgiu, né? Houve uma explosão do nada, enfim, e surgiu tudo. Na verdade, não é bem assim, tá? Eu gosto mais de me ater a esse estado primitivo, que é o quê? Um estado de nascença, tá? Um estado onde antes de surgir tudo estava ali. Então, quando a gente fala desse ponto inicial, onde a matéria estava concentrada e a energia e tudo mais, daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes. Eu gosto dessa ideia de falar sobre um estado primitivo, um estado de nascença, tá? Onde tudo existia nesse ponto, logicamente, concentrado com matéria e espaço, mas é um estado inicial, é um estado de nascença do que temos hoje, tá? É um estado de transição. Inclusive, esse nome Big Bang é um nome bem contraditório, porque ele foi um nome usado como chacota, né? Eu tô pegando o nome aqui, ó, ele foi cunhado pelo astrônomo britânico Fred Hoyle durante a entrevista em 1949, com uma tentativa irônica de descrever essa teoria, né? Porque ele acreditava em outras alternativas, não vem ao caso eu falar elas, mas você pode usar esse pretexto para pesquisar aí, mas foi usado como uma chacota, né? Esse termo da grande explosão, ou como a gente conhece do inglês, né? Do Big Bang. Após as ideias iniciais de Lemaitre originando as ideias do Big Bang, essa teoria, mais precisamente em 1929, ainda na década de 1920, ganha bastante força com os trabalhos de um cara chamado Edwin Hubble, tá? Você deve conhecer esse nome Hubble pelo telescópio, tá? E é por aí mesmo, tá? O telescópio Hubble, ele foi nomeado assim em homenagem a Edwin Hubble, né? O telescópio Hubble ele foi um telescópio de observação do espaço lançado em 1990, tá? E levou o nome de Edwin Hubble como uma homenagem. Mas o que é que Hubble fez para que essa teoria do Big Bang ganhasse tanta força? Ele, em seus trabalhos, difundiu uma ideia bastante importante, que é a ideia do desvio para o vermelho. Ele conseguiu perceber que galáxias que estavam mais distantes emitiam frequências de cores diferentes. Vamos explicar melhor essa parte. A luz ela pode ser decomposta em várias cores. Um exemplo notório é o arco-íris, né? A luz do Sol decomposta pelas partículas de água, né? Quando eu tenho um volume de moléculas de água que é a mais conhecida chuva, né? Então, Hubble, usando os telescópios terrestres, ele conseguiu decompor e medir essas emissões vistas
das estrelas, né? A luz sendo decomposta, e ele conseguiu, com algumas substâncias, detectar as frequências de emissão de luz. Por isso que para os vermelhos, né, o desvio para o vermelho, as galáxias têm tendência a esse comportamento, né, de desvio para o vermelho, ou seja, para a cor vermelha, que é um comprimento de onda mais fraco, tá? Tem menos energia envolvida. E geralmente, quanto mais distante está essa galáxia, mais para o vermelho vai ser esse comprimento de onda, vai ser essa frequência de energia, né, medida através dessas observações na decomposição da luz, que em relação à Terra proporciona uma medida de distanciamento, né, uma medida de quão distante em relação à Terra essa galáxia está, e assim atestando essa movimentação, né, essa expansão do universo. Outro trabalho que deu bastante suporte e força à teoria do Big Bang foi acidentalmente a descoberta da radiação cósmica de fundo, tá? Descoberto por dois físicos norte-americanos, né? Arnold e Robert Wilson, estou aqui com os nomes deles. Em 1965, eles trabalhavam em um projeto para a construção de um radiotelescópio nos laboratórios lá em Nova Jersey, e eles começaram a escutar um ruído, né, nas observações de rádio, né, de transmissão de rádio. E aí eles, tentando eliminar e se livrar, não conseguiram achar a fonte, né? E chegaram à ideia que essa radiação, essa interferência, ela vinha do espaço, tá? Ela vinha de todas as direções do céu, né? E aí eles descobriram que possivelmente essa radiação de fundo, né, ela veio do espaço e veio desde o início lá do estado primitivo, né, desse estado do Big Bang, né, da formação material, né? Então essa radiação cósmica de fundo em 1965 ela ajudou muito, inclusive a determinar a idade do universo, né, que é 3,4 bilhões de anos. Foi a partir dessa radiação cósmica de fundo que os cientistas começaram a datar, né, a ter uma data de início desse estado primitivo, dessa transição do universo, né? Inclusive, essa radiação ela é comumente possível de você escutar, né? Aquela famosa chiadeira do rádio, né? Quando você vai mudar a estação, se vocês ainda usam rádio, né? De vez em quando, quando estou andando de carro, a gente liga quando vai viajar, né? Ou mesmo se deslocando para a cidade, a gente liga o rádio e tem aquele chiado, né, quando você está sintonizando uma estação. Aquilo é o ruído, né, a radiação cósmica de fundo. Nas antigas televisões, né, de tubos, que vai ser muito importante para uma futura aula da gente, aquele chuviscado, né, que a gente conhecia na tela da televisão antes de sintonizar o canal, que é mais velho, né, eu também tô quase lá. Aquele chiado, né? Aquele chuvisco que a gente, pelo menos na minha região, eu conhecia como chuvisco, né? Aquele chuvisco da TV. Aquilo é a radiação cósmica de fundo. Andando um pouquinho mais no tempo, nós temos alguns trabalhos mais modernos, tá? Que se enquadram e que dão base também à teoria do Big Bang, né? Inclusive, como eu disse para vocês, eu não gosto muito do termo do Big Bang, eu prefiro usar o termo aqui da singularidade, que foi proposto nesses estudos mais modernos, né, nesses trabalhos mais modernos, e que trazem uma ideia melhor, né, um entendimento melhor do que era este estado primitivo e a formação dele. Inclusive, nas próximas telas, a gente vai ter um histórico do que aconteceu até a criação da matéria, tá? Então, de forma geral, a singularidade, esse termo singularidade, destaca esse estado primitivo, né? Onde as leis da física não eram aplicadas a esse estado primordial. Por exemplo, não existia espaço, não existia tempo, não existia temperatura, não existia densidade. Então, a matéria ainda não estava formada, portanto, as leis da física não eram aplicadas, né, nesse estado primordial. E isso foi uma aferição de algumas ideias, como as teorias do campo quântico, né, que fala sobre as forças das partículas elementares, a teoria da relatividade geral, que foi importante também, como
a gravidade deforma o espaço-tempo, né? Eu não vou entrar em detalhes nessas teorias, mas para frente a gente vai usar algumas delas, né, para explicar outras ideias. E outra foi o princípio cosmológico, né? A expansão uniforme do universo. Também não vou entrar em detalhes, mas são trabalhos mais modernos que ajudaram, né, o embasamento da teoria do Big Bang, né, a teoria da singularidade, e fizeram ela ser uma das mais aceitas para explicar o modelo da criação material. O nosso pontapé inicial da nucleossíntese do Big Bang começa com esse ponto específico de singularidade. Aqui, não é interessante usar termos como espaço, como um ponto no espaço, ou em um tempo específico, não. Né? Até porque isso não existia como falamos anteriormente. Então, o nosso pontapé inicial vem dessa expansão energética. De alguma forma, essa energia que estava lá, nessa singularidade, ela começou a se expandir. Tá? Era uma liberação energética muito alta. Tá? Acredita-se que nesse momento a temperatura em torno dessa singularidade chegou a 100 bilhões de graus Celsius, tá? E à medida que foi se expandindo, né, essa energia foi se expandindo, ela foi resfriando. E esse é um conceito importante porque a partir desse resfriamento, né, dessas energias que foram se expandindo e resfriando e se aglomerando, né, nós temos as primeiras etapas da criação do nosso universo. Eu criei uma dinâmica aqui histórica, né, que vocês podem ver aí na tela, onde vai ter algumas informações interessantes. Né? Então aqui, ó, 10 elevado a menos 32 segundos após o Big Bang, né? A gente tem a inflação, né, aqui em inglês, né, que está aqui, inflation, e a criação dos quarks gluon plasma, né? Então, o que acontece aqui? Eu não sei se você sabe notação científica, mas não tem problema se você não souber. Eu estou planejando futuramente fazer uma aula sobre a matemática da química, enfim. Mais para frente a gente pode ter essa aula, mas se você não sabe, isso aqui é uma potência de 10, é uma notação científica que a gente usa, né? Usando a matemática aqui com a química, a gente tem 10 elevado a menos 32 segundos. Isso quer dizer que eu tenho 0,0, né, à frente de 1 segundo. Então, é 0,00032 zeros, né, antes de 1 segundo. Então, é muito antes de 1 segundo, mas isso é muito rápido. Tá? Isso aqui demonstra um processo de rapidez, né? Uma notação de rapidez próxima a esse segundo. Né? A gente está falando aqui sobre segundos, né? Quase um piscar de olho, mas tudo bem. Depois a gente vai entender mais sobre essa matemática química. Né? Então, nesse 10 menos 32 segundos após o Big Bang, acontece a expansão, né? Acontece essa inflação energética e começa as primeiras partículas subatômicas, né? As partículas subatômicas, como os quarks e gluons, surgiram em um estado chamado de plasma de quarks e gluons, né? Enfim, ainda é um estado primordial material que predominantemente é energético, né? Esse estado de plasma é um estado bastante energético, né? Mas a gente tem aqui os primeiros pedaços materiais ainda predominante, como eu falei, de energia se formando, né? Após 10 elevado a menos 6 segundos após o Big Bang, a gente já caiu várias casas decimais aí, né? A gente já está em 0,00000, enfim, 6 zeros por segundo. Após o Big Bang, né? Após essa grande expansão, né? A gente tem a formação de partículas subatômicas, né? A gente tem, ó, à medida que o universo se expandia e esfriava, os quarks começaram a se combinar para formar as partículas maiores, como prótons e nêutrons. Então, a partir desse momento, a gente já tem, vamos assim dizer, o princípio básico dos núcleos atômicos, né? A gente sabe que um átomo, mais para frente a gente vai entender mais sobre essa ideia, a gente sabe que um átomo é formado por um núcleo, né? Onde eu tenho prótons e nêutrons, ou seja, partículas positivas e partículas neutras, né? Isso, uma aula mais para frente, a gente vai discutir melhor, né? Então, eu tenho subpartículas energéticas em forma de plasma, né? De energia, esses quarks e gluons, e
à medida que foi se avançando no tempo, e com a expansão e o esfriamento, tá, dessa energia, né, começa esses quarks e gluons se combinar, né? Esse estado material de plasma começa a se combinar e criar partículas maiores, né? Os prótons e nêutrons, tá? E aí você já sabe, quem já estudou essa parte aqui dos átomos, né? Da formação dos átomos ou da constituição dos átomos, sabe o que vem pela frente, né? No momento 3 aqui, ó, a gente tem 3 minutos após o Big Bang. Note, a gente estava em segundos, agora a gente já passou em minutos. Então a gente já está a 3 minutos após o Big Bang. E aí a gente tem a formação dos núcleos atômicos, né? Eu falei aqui para vocês que a gente criou os primeiros tijolinhos, né, para a criação do núcleo atômico, que eram os prótons e nêutrons, que são partículas positivas e neutras. Agora, a gente já tem a formação dos núcleos atômicos, né? Então, olha só aqui, ó. Nesse estágio, prótons e nêutrons se combinaram para formar os primeiros núcleos atômicos leves, ou seja, os primeiros átomos, como os átomos de hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio, tá? Então, nesse momento aqui, 3 minutos após esse estado de transição, essa expansão, tá? A gente já começa a ter materiais, né? Até então, a gente pode dizer que essa primeira parte aqui, né, a gente está ainda predominantemente com energia, né, com alguns prótons, algumas partículas, né, no segundo momento. E no terceiro momento, agora sim, a gente já tem os primeiros materiais, né, núcleos atômicos leves, né, como hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio, né. Então veja só, eu quero ter essa informação aqui com relação ao tempo, né, ó. Nós passamos aqui nessa primeira etapa que eu passei para vocês de segundos e minutos que nós estávamos falando, e aqui a gente já tem um avanço de tempo muito importante, né? Então esse processo ele não se deu rápido, explodindo, né? Às pressas, não, demorou bastante tempo, né? Então nessa fase aqui da era da recombinação que a gente vai falar agora, ó, demorou 380 mil anos após o Big Bang. Então a gente tem o primeiro estágio aqui de segundos e minutos com a formação dos primeiros átomos leves. E aqui a gente já tem, ó, uma andada muito grande no tempo, né? De 380 mil anos após o Big Bang, né? Então o que aconteceu nessa era da recombinação? O universo esfriou ao ponto de permitir que os elétrons se unissem aos núcleos. Isso aqui é interessante, tá? Porque é o seguinte: os elétrons se juntando a esses átomos leves, né? Esse átomo de hidrogênio, de hélio e de lítio leves, esses núcleos, na verdade a gente não pode nem chamar de átomo ainda, mas era um início material, a gente tem a adição dos elétrons, tá? O que permite a gente atestar que existe um átomo realmente, porque um átomo, para ser um átomo, ele precisa estar neutro, ele precisa ser uma entidade material neutra, tá? Depois a gente vai falar mais a fundo sobre essa neutralidade do átomo, mas para um átomo ser átomo, tá? Ele precisa de uma estruturação nuclear, tá? E de si como um todo neutro, né? Onde as partículas positivas e negativas são iguais e tem todo um arranjo estrutural equilibrado, né? Então olha só, formando elétrons, né, e formando os primeiros átomos, né, ó, de hidrogênio e hélio. A matéria passou a ser denominada pelos átomos e a radiação desacoplou na matéria, formando a radiação cósmica de fundo. Aqui é o que eu falei, né, anteriormente, das provas que a gente tem. Então, nessa era da recombinação, a gente tem os primeiros átomos realmente formados. Antes eram núcleos, tá? Mas já era um início material, e agora a gente tem realmente os primeiros átomos formados, átomos como a gente conhece hoje, estruturados, equilibrados, neutros, tá? E a gente tem essa radiação, né? Essa predominância energética sendo, como é que eu posso dizer, desaclopada, né? Como o texto usou aqui, né? E criou-se e se desprendeu essa radiação cósmica de fundo que a gente consegue detectar até hoje, tá? Andando aqui um pouquinho no tempo, a gente tem a formação das estruturas cósmicas, e aí a gente está falando já do universo ou do espaço como a gente conhece hoje. Então, nesse quarto momento, na verdade seria o quinto,
tá? Eu vou corrigir aqui depois. A formação das estruturas cósmicas. E olha só, a gente passou de segundos, minutos, a gente foi para 380 mil anos e agora a gente já está há milhões de anos, tá? Isso é interessante, como eu falei, para você entender que isso demorou bastante tempo, tá? Houve grandes processos, esses processos foram acontecendo de forma transitória, devagar, tá? Até o espaço que a gente conhece hoje. Então, ó, a matéria começou a se agrupar devido à gravidade, tá? Formando as primeiras estrelas e galáxias. A fusão nuclear dentro dessas estrelas mais tarde formou elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e outros elementos essenciais à vida. Então, aqui ó, a gente já tem o material formado. E não só o material formado, mas aglomerados gigantescos de materiais, né? Como nosso Sol, as galáxias, tá? A ação do espaço-tempo, né? Da gravidade e as leis da física realmente fazendo efeito aqui, tá? Então, resumindo, não foi um processo rápido, não foi uma explosão, não foi algo que surgiu do nada, foi um momento transitório onde a energia com essa relação entre a massa foram se transformando, né? E vale lembrar, ao decorrer do tempo, eu fui criando os primeiros pedaços da matéria, né? Até a formação das grandes estrelas, né? E galáxias. Após todo esse histórico, né? Do momento inicial, do start inicial dessa singularidade, nós podemos ver que ao longo dos anos, né, e aí milhões de anos, a energia ela se transformou em matéria, né? E por isso é uma relação entre matéria e energia, né? É a ideia da relatividade entre matéria e energia, né? E matéria, na perspectiva do Big Bang, é uma manifestação de energia convertida em partículas e átomos, né? E que compõe todo o nosso universo. A matéria ela compõe todo o universo, inclusive nós seres vivos, né, e tudo mais, tá? Então é importante deixar bem claro que esse estado de singularidade teve uma transição energética, né, para o que conhecemos hoje, né? E isso demorou milhões e milhões de anos, como eu frisei bastante quando a gente estava passando o histórico, né? E aqui a gente vai para a definição básica de material, né? Que foi dita que quem definiu esse termo que nós conhecemos, que nós aprendemos, foi o senhor Isaac Newton, né? Que definiu a matéria em termos de massa, ou seja, aquele que é capaz de exercer gravidade e resistência ao movimento. E de termos simples, ou traduzindo, né, o que ele quis dizer aqui, que a matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço, né? Tem volume e obedece às leis físicas. Então, desse termo simplista, né, que a gente leu aqui, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço, essa frase, ela tem que, na base dela, ter todas essas ideias que a gente mostrou durante essa aula, né? A matéria, de como ela foi formada, ou como acredita-se que ela foi formada a partir dessa singularidade, dessa relação entre matéria e energia, e mais ainda, da obediência a essas leis que nós fomos descobrindo, né, através dessas mentes brilhantes ao longo do tempo, né, com seus estudos, com suas propostas, que essa matéria ela obedece, né, à física em questão, né, a gravidade, as forças elementares, né, e tudo mais, tá? Então, não é apenas um termo simples, onde dizer que matéria é tudo que existe, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, mas não, é dizer que essa matéria é um estado, né, em que estamos nesse momento e que ela vai se transformando ao longo do tempo. E aí, jovens, se você gostou dessa aula, curta, comenta, compartilha, que vem mais aulas por aí.